direito eleitoral sofre mudanças constantemente. Em 2019, já teve uma pequena alteração na lei, que nos próximos programas o Dr. Carlos Camargo vai trazer para vocês a legislação atualizada. Mas não é só a lei eleitoral. Nós temos leis que, de cunho eleitoral, também regem a matéria. Lei dos partidos políticos, lei das eleições, lei da ficha limpa e agora a nova lei que regulamenta a eleição de 2022, inclusive quanto a direito de resposta, que traz alteração numa parte que já era novidade. Por exemplo, eu estou debatendo aqui com o Dr. Carlos, eu sou candidato, ele é candidato, nós estamos debatendo. É fictício, tá? Nós não somos candidatos a nada. E durante o meu debate aqui, eu digo assim, o senhor, Dr. Carlos, está parecendo o Lucas. Pois bem, o que acontece? O Lucas, que não tem nada a ver com esse debate, ganha direito de resposta no nosso programa eleitoral. Veja o senhor que essa alteração já aconteceu em várias capitais e quase aconteceu o que importa na eleição de 2018. E corre o risco de acontecer agora. Então, se você é candidato, tome cuidado. Ao debater com seu oponente, não cite terceira pessoa, porque você vai abrir a ele o direito de resposta, além de responder criminalmente e também civilmente pelos danos causados. Então, a lei eleitoral, você precisa entender o seguinte, ela veio para ajudar. Ela veio para descomplicar. Dizem que a lei não precisa ser exatamente uma lei trazendo moralidades. É um dos princípios. Mas ela tem que trazer justiça. Às vezes, você entende que aquele fato lá é imoral. Um exemplo. Uma pessoa foi condenada à corrupção, depois ele conseguiu alguma coisa lá e volta a ser candidato. No vereador, no prefeito, no deputado federal, no senador, no deputado estadual, no presidente. Não importa qual a função. Aí você fala, mas é moral isto? Uma pessoa que teve um problema aí numa cidade, porque foi um prefeito que não comportou direito, é justo isso? Justo é. Moral pode não ser, você é contra meus princípios. Eu não voto num candidato aí que, quando era um cargo eletivo, ele usurpiou o direito, né? Foi lá e pegou o dinheiro, sei lá, qualquer coisa. Estou falando em linguagem simples para responder uma pergunta do senhor, que é Gari, que me fez essa pergunta esses dias. Doutor, é moral isso? Olha, se é moral, não sei, mas está na lei, é justo. Está na lei, a lei diz que é assim. Se a lei diz que a pessoa pode concorrer, ele pode concorrer. Não nos cabe discutir, eu não sou juiz, não sou legislador, não fui eu que fiz a lei. Então eu, como advogado, vou aplicar a lei. Ah, mas moralmente não está correto. O que eu posso fazer? Esta é a questão. A lei, às vezes, doutor Carlos, esbarramos até num campo. Ela é moral e não é justa. Mas é lei. E a lei tem que ser cumprida. Então, o vértice aí é verdadeiro. Não está dentro daquele teu princípio moral, mas está na lei. Ah, não acho justo, mas está na lei. Dr. Carlos uma vez me ensinou uma coisa na delegacia que eu nunca esqueci. Ele disse, a lei existe para ser cumprida. Eu cumpro a lei. Dr. Carlos, mais uma vez, é um prazer renovado encontrar com o senhor aqui. E vamos para mais uma jornada, né? Obrigado, Dr. Vanderlei de Mello. Obrigado a todos os telespectadores. Para mim é um motivo de grande satisfação estar aqui novamente ao lado do titular do programa. Eu sou o apresentador, quando o Dr. E o mestre, Vanderlei, não esqueça, e o mestre. Quando o Dr. Vanderlei, por razões aí
de profissão, ele nem todas as vezes consegue agendar lá para poder comparecer e gravar o programa. Então, quando assim acontece, nós vamos aqui fazendo o melhor possível, contando com todo o apoio do Dr. Vanderlei. De fato, dentro do campo da moral e o campo do direito, nem tudo que é moral é direito, nem tudo que é direito é moral. Isso em se tratando de legislação, tratando de lei. Agora, doutor, uma coisa que me preocupa muito, os cumpridores da lei é que muitas das vezes tornam ou fazem de tal modo que uma lei que não era até imoral passa a ter uma receptividade pela sociedade de imoralidade. Então, a responsabilidade dos operadores de direito, principalmente do Poder Judiciário, é muito grande. Porque eles podem ter uma interpretação de uma determinada lei, de um determinado ponto, de um determinado acontecimento, usando a lei, mas que sai do campo do moral e entra no campo do imoral. E é o que a gente tem observado pelo clamor da população em alguns aspectos que vem acontecendo no Brasil, que aconteceram recentemente e pela história do Brasil também, não é só recentemente, não. Doutor Carlos, eu tenho alguns casos que aconteceram este mês, e que me fez meditar, e eu fico pensando, eu preciso ir para a TV e explicar isto. É o caso das web rádios. As chamadas web rádios, eu tenho uma canção de boiadeiro, quem posso deve ter mais de uma dúzia, mas algumas delas estão sofrendo aí alguma consequência, e eu diria que no mínimo umas 4, por não conhecer a legislação eleitoral. Eu sempre falo que todo emissor de rádio começa com um advogado. Tem que ter um advogado ali para orientar. Eu sou advogado entre rádio, TV e jornal e revista, 11. Inclusive aqui TV Pós. TV Pós nunca foi multada, nunca foi acionada, nunca pediu direito de resposta para a TV Pós. Por quê? Porque a TV Pós segue a legislação eleitoral à risca. Pois bem, o que acontece? A web rádio não tem regulamentação própria. O que é que você precisa para ter um web rádio? Um registro no domínio.com, um serviço de streaming e, claro, se inscrever na Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e na Receita você ter o CNPJ, né? Você que vai fazer anúncio, vender comercial, tem que dar nota fiscal, tem que ter o CNPJ. Mas, doutor Carlos, não estamos sujeitos à Lei Geral de Telecomunicações, ainda, porque falta regulamentação. O que está acontecendo? Alguns emissores de web rádio, não só em Poços, na região também, resolvem dar uma de rádio AM ou de rádio FM, regulamentar e regulado pela Lei de Telecomunicação. Aí resolve fazer entrevista política, debate, pesquisa. Não pode. Vou repetir para você que tem web rádio. Não pode. Não existe regulamentação para o web rádio ainda. Então não se meta a fazer o que você não deve. Ah, vou fazer um debate entre candidatos. Então quer dizer que você está se imiscuindo numa seara que não é a sua, está se envolvendo na legislação geral, está se envolvendo na lei das eleições, na lei dos partidos políticos, na lei da ficha limpa. Ah, mas então você vai ter o bônus de fazer isso, mas o ônus de cumprir o que está lá. Aí vem direito de resposta, indenização por danos morais. A maioria dos web rádios vão deve pagar uma indenização, que a mais barata é 5 mil, doutor. De 5 mil a 25 mil. Nós temos um caso aí, o cara pegou 127 mil. Por quê? Porque reiterou, e por fim. Então, o que está acontecendo com os web rádios? Esse é o motivo que eu vim aqui hoje. Expliquei para o doutor Carlos, eu vou lá hoje, porque eu estou vendo tanta barbaridade, tantos erros. A web rádio
me faz lembrar um ditado italiano, se não me engano foi de Ferroni. Ele diz o seguinte: o sapateiro não deve ir além dos sapatos. É um ditado italiano. Olha, a web rádio seria aqui o sapateiro. Não deve ir além da web rádio, ou além dos seus sapatos. Por quê? Porque estão fazendo barbaridades. Eu estou no meu escritório, eu já briguei com o Carlos assim, a pessoa chega naquela porta, eu já sei que vai dar naquela janela lá em cima. Ó. Por quê? Porque são 45 anos nisso, doutor. Eu não sou só advogado criminal, eu sou advogado eleitoral também. Então, não faça essa bobagem de querer fazer debate, entrevista, pesquisa. Você quer fazer? Vou dar uma dica para você. No dia da eleição, você monta uma equipe, transmite tudo que aconteceu na eleição, mas se um candidato aparecer na frente, não uma entrevista, só entrevista depois das 17 horas. Quando fechar a sessão eleitoral, pode entrevistar quem você quiser. Mas no horário que vai, de 8 da manhã às 5 da tarde, o candidato não fala na minha rádio. E olha que eu posso, não vou dar nome aqui não, mas tive 2 pedidos essa semana, 2, para ir na minha rádio. Não vai. Não vai. Por quê? Porque eu não vou além dos sapatos. Então, você que tem uma web rádio como eu, grave esse programa, guarde esse programa, publique lá. Eu publico esse programa meu na minha rádio. Por quê? Para aqueles que me acompanham, sabe aí que não pode. Uma vez eu fiz uma pergunta ao Dr. Carlos, foi até interessante. O Dr. Carlos é um mestre, para mim não é um mestre. Eu falei, Dr. Carlos, eu sou obrigado a carregar o extintor no meu carro? Ele respondeu assim, se você for carregar, ele tem que estar certo, tem lá selado, lacrado, no prazo de validade, certinho. Se você carregar ele vazio, já não pode. Olha você, como é que tudo se encaixa. Você pode fazer a cobertura das eleições, mas não pode fazer debate. É o extintor vazio, Dr. Carlos. É o extintor vazio. Então, para você que está me ouvindo e tem um web rádio, me ligue. O senhor sabe que eu não cobro dos colegas de web rádio. Nunca cobrei. Nunca cobrei dos colegas de web rádio. Nunca cobrei. Eles vivem igual eu mesmo, não tem anúncio, quem banca. Nós somos o patrocínio. Nós somos o patrocínio da web rádio. O senhor sabe que eu não boto anúncio na minha rádio? Então, para encerrar essa parte, você tem web rádio. Não se meta a fazer pesquisa, não se meta a fazer debate, não se meta a entrevistar candidatos para... Ah, mas o que o senhor diria para o seu eleitor? Ah, pode dizer o que quiser, menos na minha rádio web. Vai falar onde outro lugar aí. Para me botar em complicação? Não, vote em mim, porque eu vou fazer isso, porque o prefeito não fez aquilo, porque o vereador não fez isso, o deputado não fez aquilo. Cuidado. O aviso está dado. Como dizia meu velho pai, que está com Deus, cuidado, paciência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Dr. Carlos. Cuidado e canja de galinha, né? Tolerância, não faz mal para ninguém. Não faz nada para ninguém. Paciência também. Paciência. A gente vai para um breve intervalo, já que a gente volta. Eleições 2022 é aqui, na Rádio Canção de Boiadeiro. Cobertura municipal, estadual e federal. Canção de Boiadeiro, eleições 2022. Aos 68 anos decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Ok, estamos de volta. Agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos tratar de uma atualidade. Não que o assunto anterior não seja atual, é atualíssimo.
eleições. Mas agora, no dia 1º de setembro a 7 de setembro, nós estamos na chamada Semana da Pátria, que termina no dia 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil. E esse ano é um ano muito especial, porque a independência foi em 7 de setembro de 1822. E nós estamos em 2022, então vai completar 200 anos da independência do Brasil. E essa data é muito importante para o país, para a nação brasileira, e nós devemos homenagear os antepassados que fizeram desse país um país independente, como foi o Grito do Ipiranga, feito por Dom Pedro I, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, daí o nome, que proclamou a independência de Portugal. Dom Pedro, contrariando a própria família, o próprio pai, rompeu com a própria família e declarou o Brasil independente de Portugal. Então, ali, em 1822, é o nascimento do Brasil propriamente dito. Porque antes de 1822, era colônia. Por mais de 300 anos, o Brasil foi colônia de Portugal. O que vem a ser isso? Um fazendão, um grande fazendão, que só explorava, só tirava as coisas que existiam aqui. Foi primeiro o pau-brasil, depois veio as pedras preciosas, ouro, diamante, depois, infelizmente, começou o tráfico negreiro de escravizados da África para o Brasil, e tudo que se conseguia aqui era mandado para Portugal. Nada podia sair dos portos brasileiros e serem encaminhados a algum porto de um país que não fosse Portugal. Saía do Brasil e ia para Portugal. E Portugal que depois que quisesse dar o destino à mercadoria, ela assim o fazia. Então o Brasil não tinha autonomia nenhuma. As coisas começaram a melhorar em 1808 com a chegada da família imperial do Brasil, que veio praticamente fugitiva das ameaças do imperador francês Napoleão Bonaparte, que queria invadir Portugal. Então vieram para o Brasil e com a chegada aqui os portos foram abertos. Dom João VI então providenciou o livre comércio do Brasil com os outros países. Começou a existirem escolas, até faculdades. Começou dali um aspecto de um país. Deixou de ser o tal do fazendão. Mas eis que depois, em 1821, com a chamada Revolução do Porto em Portugal, onde os portugueses disseram e deram um ultimato a Dom João VI, que estava no Brasil, com a família, governando todo o reino, daqui, da sede, transferiu a metrópole do reino para o Rio de Janeiro. Isso, para aqueles portugueses daquela época, era uma ofensa muito grande, e eles deram um prazo para o Dom João retornar, caso não fizesse, a monarquia ia ser extinta. Foi a famosa Revolução do Porto de 1820. Então o Dom João fez a mala, juntou toda a família e foi embora. E deixou tomando conta o príncipe regente, filho dele, o Dom Pedro I. Assim que ele foi embora, começaram os movimentos de independência dos brasileiros, dos políticos brasileiros, do povo brasileiro principalmente. Aí, estou falando resumidamente, quando culminou na data de 7 de setembro de 1822. Dom Pedro estava lá em São Paulo, às margens do riacho Ipiranga, vindo de Santos, quando ele então recebeu uma correspondência da sua esposa e também de manuscrito de José do Patrocínio, e a sua esposa, a imperatriz Leopoldinense, ou Leopoldina, melhor dizendo, Leopoldina, esposa, contando que já tinha chegado a hora, o povo não aguentava mais.
E ele, por quê? O Portugal deu um ultimato para que Dom Pedro também retornasse para Portugal. E aqui voltasse a ser o fazendão, a colônia. Aí Dom Pedro, atendendo aos anseios da população brasileira, que ele já tinha atendido anteriormente no famoso dia do fico, porque a corte portuguesa queria que ele voltasse. Aí ele tranquilizou a população no dia 20 de janeiro, quando ele disse, não, pode avisar ao povo que eu fico, tá? Calma, eu fico. E ficou com o príncipe regente, mas chegou em setembro, não teve mais condição, e ele então rompeu com Portugal e declarou a independência do Brasil. Então aí o Brasil passou a existir politicamente, juridicamente, como nação, e então é uma nação nova, 200 anos, comparado aí com a história da humanidade, é muito pouco tempo. E essa data é muito importante para o brasileiro, para os patriotas, nós devemos reverenciá-la, deveremos comemorá-la. Quem tiver bandeira do Brasil, coloque na sua casa, coloque na janela, ponha no seu carro, vista de verde, amarelo. É uma festa cívica, não é festa de partido. Ninguém é dono da bandeira verde e amarela. A bandeira verde e amarela é do Brasil, é do brasileiro, é do patriota. As cores verde e amarela é do Brasil, nunca vai mudar, não podemos deixar e nós vamos então comemorar. Desfile de 7 de setembro, e porque essa data, além de ser um 7 de setembro, como todo ano, é um 7 de setembro especial, porque são 200 anos da independência do Brasil. Então, vai ter desfile em todas as cidades, como sempre acontece na maioria, crianças desfilam, jovens desfilam, é uma festa cívico-militar, é uma festa da nação, do povo brasileiro, reverenciando, comemorando essa data que é muito importante. Se aquilo não tivesse acontecido, possivelmente nós não estaríamos aqui, doutor, conversando com toda essa tranquilidade. A gente não sabe o que teria ocorrido com esse Brasil. Poderia ter fragmentado em pedacinhos de países, como aconteceu ao redor do Brasil com a chamada América Espanhola, que foi se tornando independente, fracionando. Hoje existe aí um tanto de país para poderia acontecer o mesmo. Então houve até a garantia da unidade nacional desses 8 milhões e meio de quilômetros quadrados preservados para o brasileiro. Doutor Carlos, eu pedi ao Lucas que traga ali a mensagem da nossa filha tão querida, né, minha, da Marilene, a Luciana Mello. Doutor Carlos? Estamos aí, né, sempre recordando aos nossos telespectadores. Doutora Luciana Mello, tecladista e cantora, lindas canções em sua cerimônia de casamento. Se você aí vai casar ou vai apadrinhar alguém, aí, tá na hora, faça contato com a doutora Luciana Mello, tecladista e cantora, pelo 999676276, 999676276. Lembrando que o escritório criminal do Vanderlei de Mello fica na rua Norberto Carlos Ferreira 49, junto com a Rádio Canção do Boiadeiro. Uma parte da casa é o escritório, outra parte da casa é a Rádio Canção de Boiadeiro. Eu dou o endereço, as pessoas me perguntam, onde é que fica a sua rádio, onde fica o seu escritório? Norberto Carlos Ferreira 49, Santa Augusta. Perfeito. Doutor Carlos, lembrando que a Luciana Mello também agora está atendendo em eventos, cantando, por exemplo, em eventos em hotéis, no Palace Cassino, no Palace Hotel. Então, nesse mesmo número que o doutor Carlos falou aí, ela tem também os eventos. Vamos colocar também o número do telefone do escritório jurídico aí do Dr. Vanderlei de Mello, que eu sempre, além de mencionar o endereço, né, lá na rua do Norberto, lá no bairro Santa Augusta, está aí o telefone 3721-7552, 3721-7552. E também o nosso WhatsApp. Você quiser mandar uma mensagem, um elogio, uma crítica, nós estamos sempre abertos, sempre estamos aqui receptivos, né? Pode fazer pelo número 98451-3033, 98451-3033, antecipamos agradecimentos. Doutor Carlos, eu vou aproveitar o gancho aí da chamada que o Lucas colocou da Rádio Canção de Boiadeiro para dizer que nós vamos fazer a cobertura no dia 2, das 7 da manhã até o último voto. Vai terminar 10, 11, meia-noite, nós vamos estar lá fazendo. E vamos ter pessoas habilitadas a trabalhar com a gente.
como, por exemplo, o Dr. Carlos Camargo, Ivonete Dor, o Volpim, esposo dela. Vamos ter o Ildeu Pereira, vamos ter o Zé Carlos Poli, Demilton Bacarelli após 17 horas, o Marcos Cripa comentando, Orlando Rodrigues comentando, Vera Martins na reportagem, Neuza Reis na direção de jornalismo. Espero não ter esquecido ninguém, já falei uns 10 nomes aqui, se alguém me desculpe. Porque nós vamos daqui para frente, por isso que eu às vezes nem compareço aqui, porque eu vou estar aqui também na TV Pós, numa participação aí, eu acho que vai ser um programa de 2 horas, eu vou estar aqui na TV Pós também, parece que vai ser na hora do almoço, se seguir a regra do ano passado. Mas seja na TV Pós ou seja na Canção de Boiadeiro, eu e o Dr. Carlos vamos estar por aqui comentando as eleições. Você deve ter consciência, é a hora de ter consciência. Escolha conscientemente o seu candidato e vote naquele que sua consciência mandar. Não é isso, Dr. Carlos? Perfeitamente. Esse período aí chamado de propaganda eleitoral gratuita, é exatamente um período dedicado aí para eles se exporem aos eleitores e os eleitores fazerem aí, dar uma peneirada, né, para chegar naquele que eu vou votar. Hoje tem uma ferramenta que é importantíssima, que são as redes sociais. É Facebook, é Instagram, é WhatsApp, as próprias rádio web. Ou seja, hoje a informação está chegando no mesmo momento que ela existe. Aconteceu alguma coisa, a pessoa já está sabendo. Instantânea. É instantânea. Então, olhar com calma, ver com muito carinho, porque são essas pessoas que vão governar o Brasil, o Estado, vão fazer leis no Estado e no Brasil nos próximos 4 anos. Então, é uma responsabilidade nossa. Então, essa história de desinteresse, eu não gosto de política, eu não quero mexer com isso não, política é tudo assim, assado, é tudo a mesma coisa. Nós temos que deixar nós temos que melhorar o presente e, principalmente, deixar o país em condições melhores para o futuro, para os nossos descendentes, a nossa família. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. E nós delegamos um poder a alguém para representar junto a um chamado poder legislativo ou poder executivo, para fazer lei e fiscalizar ou para cumprir as leis e administrar, que é o poder executivo. Então, a responsabilidade é muito grande. Vários momentos aqui no programa, doutor, eu tenho chamado a essa vontade popular para que assim proceda. Esse negócio de voto em branco, voto nulo, vai lá, perde tempo, vai lá para anular um voto, perde tempo, sai de casa, vai lá para votar branco. Ou então abstenção, eu vou tomar cerveja, eu vou para o sítio, eu vou para a chácara, não quero mexer com isso não. Depois reclama. São os primeiros a reclamar. Doutor Carlos. São os primeiros a reclamar, sabe, aquele que exatamente não participou. Não foi, não sabe votou. Que eu escuto muito? Eu tenho 70 anos, eu quero votar. Preste atenção. Não tá você morto, tem né? 70 anos ou está morto? Porque se amanhã você quer reclamar de um presidente, de um senador, de um deputado, de um vereador, de um prefeito, você tem que votar para você ganhar esse direito. Agora você não vai lá votar. Mas aquele prefeito não está bom. Que moral que você tem para reclamar do prefeito se você não foi lá votar nele ou no outro? Me desculpe, às vezes não quero ser polêmico, nem ser... O Dr. Carlos me ensinou, sempre sou o Dr. Carlos, é o professor mesmo. Ele falou assim, não, sinceridade não tem mais nem muito. Existe sinceridade. Não é mais sincero, menos sincero, muito sincero. Eu sou sincero. Ou não é sincero, né? Ou não é sincero. Você tem 70 anos, 80 anos, você não morreu, você está vivo. Se você não votar para nenhum deles, não vá na porta da prefeitura ou na Câmara de Vereadores reclamar, não. Não, e o futuro do que vai deixar por descendente. E vai lá, vota lá, fala, não, eu votei. Eu tenho direito de bater na porta da prefeitura, eu tenho direito de bater na porta da Câmara de Vereadores, porque eu votei. Esse é o resultado. Chegamos ao final, né, doutor Carlos? Ok. Foi mais uma vez Agradecemos para aos estar com o senhor. telespectadores aí por mais essa audiência e até a próxima, se Deus quiser. Esta é a TV Poços. Este é o programa Direitos e Deveres e eu sou Vanderlei de Mello.